O título da mensagem dessa noite é Uma Viagem Inesquecível. Quem aqui gosta de viajar, de conhecer lugares diferentes, outras culturas, outros países? Quem gosta? Eu gosto. Não, mas quando eu era criança viajava bastante, nos livros, né? Gostava daquelas histórias assim de reinos distantes, castelos, mapas, tesouros, e literalmente viajava. E isso porque tinha uma biblioteca perto de casa, né? Então a gente estava sempre com os livros lá, e é algo que faz parte da minha juventude. E algo lindo quando eu me converti foi descobrir que a gente pode, na Bíblia, descobrir tantas possibilidades, tantos mistérios, tantas aventuras, e conhecer tantas coisas lindas da palavra de Deus, que nos convidam realmente. Quando a gente abre a Bíblia, é mais do que ler um livro antigo, é a palavra viva de Deus. O Espírito Santo nos leva a viajar a reinos distantes, nos leva a explorar pessoalmente, a conhecer de perto, a conhecer um rei, um grande rei, e o seu reino, um reino de justiça, um reino de sabedoria, um reino de alegria, um reino de perdão, um reino de paz. Esse é o reino de Deus, amém? Você trouxe sua Bíblia, abra ela em 1 Reis, capítulo 10, versículo 1 a 13. Eu vou ler aqui na versão NVT, nova versão transformadora, mas ficou difícil de escolher uma versão ou outra aqui, porque tinha algumas ênfases que eu queria dar, e nenhuma delas contemplava todas no mesmo livro. Mas eu vou pegar a NVT aqui, que já tem uma linguagem que traz o equivalente a talentos, o valor de hoje, fica mais fácil de entender. 1 Reis, capítulo 10, do versículo 1 até o 13. Onde nós temos uma história de uma rainha que viajou de muito longe para conhecer um rei, para conhecer um reino e para conhecer um Deus. Vamos lá, a partir do versículo 1 então, se acompanha aí. Se tiver um sinônimo, uma palavra ou outra é por causa da versão, mas todas dizem a mesma coisa, amém? Então, versículo 1. Quando a rainha de Sabá não é o nome dela, é da região de onde ela vem, certo? Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, que honrava o nome do Senhor, foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos, carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo o que tinha em mente. Versículo 4. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada era difícil demais para o rei explicar. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos e a organização de seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte e os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ela ficou muito admirada. Tem versões que dizem que ela ficou fora de si, né? Tem umas versões que falam, né? Versículo 6, disse ela ao rei: é verdade tudo o que ouvi em meu país, a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam, até que cheguei aqui e vi com os próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade. Tua sabedoria e prosperidade vão muito além do que ouvi. Como deve ser feliz o seu povo?
Que privilégio para seus oficiais estar em sua presença todos os dias, ouvindo sua sabedoria. Louvado seja o Senhor, o seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor por Israel, ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Então ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca mais foram recebidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Além disso, os navios de Irão trouxeram ouro de Ofir e grandes carregamentos de madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei usou a madeira de sândalo para fazer corrimões para o templo e para o palácio real, e também liras e harpas para os músicos. Nunca antes, nem depois, se viu tamanho suprimento de madeira de sândalo. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu, além dos presentes costumeiros que ele já havia entregado com generosidade. Então ela e sua comitiva regressaram para a sua terra. O que essa história do Antigo Testamento tem a ver com a gente hoje? Essa história tem profundas implicações e aplicações para a vida da igreja. Primeiro que 700, 800 anos depois, Jesus fez menção desta mulher, que viajou de longe para conhecer um rei e esclarecer as suas dúvidas e perguntas. E ele critica os mestres em Israel, o povo, aqueles que tinham alguém ali muito maior que Salomão, e as pessoas não aceitavam o que ele dizia. Agora, aqui nós queremos ver que a rainha de Sabá, alguém que morava num lugar tão distante, ela viajou, ela saiu em busca da verdade. E quando a gente começa a olhar para isso, a gente vai perceber que muitas pessoas hoje estão atrás de respostas para as inquietações de seus corações. Estão buscando respostas. Então, o que eu quero fazer com vocês aqui nessa mensagem é ler o texto que nós já lemos, explicar e aplicar isso através de 4 verbos. Só para você situar onde está na mensagem. Diga aí: ouvir, ir, ver, converter. Vamos de novo? Ouvir, ir, ver, converter. Quem consegue dizer os 4 de cor agora? Eu ia dar um bombom para quem ganhasse, né? Mas como todo mundo falou, então ninguém vai ganhar. Parabéns, estrelinha para todo mundo aqui, né? Então, queridos, só brincando com vocês, né? Mas quero, através desses 4 verbos aqui, estar comunicando realmente aquilo que pode ser aplicado para a nossa vida e a vida da igreja. É claro, queridos, que esse texto cabe perfeitamente na pregação de um reino milenar, quando Cristo se assentará na Nova Jerusalém, os reis do mundo inteiro virão e servirão, buscarão conhecimento que encherá toda a face da terra, né? Mas eu quero falar sobre a igreja aqui, sobre hoje. Então, vamos lá. Então, o primeiro verbo qual era? Então, diga para mim, as pessoas precisam ouvir o que Deus tem feito. Vocês concordam com isso? Tem muita gente lá fora, irmãos, que não sabe o que Deus está fazendo. E as pessoas precisam ouvir o que Deus está fazendo, o que Deus tem feito. O versículo 1, nós vimos aqui que quando a rainha de Sabá, ela ouviu, diz o versículo 1. Quando ela soube, quando ela ouviu falar da fama de Salomão, que honrava o nome do Senhor, foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis. O que atraiu a rainha? Oi? A curiosidade? Mas por que ela tinha curiosidade? Porque ela ouviu. Agora, o que ela ouviu? Oi? Que ele era um tipão? Hã?
Ele é bom? Ah, tipão, bom, é bom, poderoso. Então, o que ela ouviu? Queridos, nós estamos falando aqui da rainha de Sabá, e isso, eu estava olhando, pesquisando onde fica isso. Isso é para lá dos Emirados Árabes, isso é lá na ponta da península, no sul, lá onde hoje é talvez a Etiópia, o Iêmen. E é lá, isso dá uma distância, queridos, de 2.000 quilômetros, de 2.000 quilômetros. Aí eu botei no meu computador, de 2.000 quilômetros de Timbó, aonde chega? Sabe onde que chega? Se a gente fosse daqui, 2.000 quilômetros? Distrito Federal apareceu aqui no Google. Então, queridos, ela fez uma viagem de aproximadamente 2.000 quilômetros. E naquele tempo não existia avião, não existia carro. Há um deserto a ser atravessado. Isso é uma viagem que leva aproximadamente 75 dias, dizem os estudiosos, né? Talvez 3 meses de viagem naquele tempo para fazer uma viagem como essa. Mas o que me impressiona é que lá onde ela estava, lá na região de Sabá, lá naquela região sul, lá ela ouviu a respeito do que Deus estava fazendo lá em Israel. Israel faz parte de umas rotas comerciais, então os povos passavam ali para elas. Mas ela ouviu, onde ela estava, ela ouviu falar desse rei, desse reino, e isso despertou a curiosidade nela. Que isso? Que rei é esse? Que Deus é esse? O que está acontecendo? Não havia celular, não havia internet, não havia rádio, mas como que ela ouviu? Como que chegou isso lá? De boca a boca. Irmãos, esse é o poder do testemunho. Esse é o poder do testemunho. Quando as pessoas começam a falar o que Deus está fazendo, o que Deus fez na sua vida, o que Deus está fazendo, isso vai longe. E alcançou aqui o coração de uma rainha tão distante. Viajou 2.000 quilômetros. E quando ela começou a ouvir essas histórias, o que será que ela pensou? Será que existe realmente um rei tão sábio? Será que realmente existe um rei tão poderoso? Será que isso é verdade mesmo ou estão aumentando? Que o povo fala, né? Eu tenho que conferir isso. Eu tenho que viajar, eu tenho que ver se é isso mesmo que estão falando, eu tenho que ver se isso é verdade. Despertou algo no coração dela. O reinado de Salomão teve 40 anos, foi o maior rei de Israel, o rei mais poderoso, o rei mais rico. Ele escreveu 3 livros, Eclesiastes, Cantares e Provérbios. Agora vamos pensar, irmãos, em relação à igreja. O que atrai as pessoas para a igreja, irmãos, é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que atrai as pessoas à igreja é a verdade, e o próprio Jesus é a verdade personificada. É Jesus na igreja que atrai as pessoas à igreja. A presença do Senhor, o que Deus faz no meio do seu povo, atrai as pessoas para estarem junto com esse povo. Quando as pessoas começam a ouvir o que Deus está fazendo, o que Deus está transformando famílias, está restaurando casamentos, está curando pessoas, está salvando pessoas, está mudando realidades, as pessoas começam a ficar curiosas, isso é verdade mesmo? Eu tenho que conferir, eu tenho que ver isso. Então, queridos, o nosso papel é falar. Contar o que Jesus fez na sua vida. Ah, pastor, mas eu não sei evangelizar, eu não decorei todos os versículos, eu não sei falar do plano de salvação. Você tem que falar o que Jesus fez na sua vida. Conta o que Jesus fez na sua vida. Ah, minha vida estava assim, aí alguém me convidou, falou de Jesus, eu quis saber mais, eu fui num culto, aí aconteceu isso, aconteceu aquilo, aí eu senti no meu coração isso, aí entreguei, aí começa a contar o que Jesus fez na sua vida, que é a verdade. E isso vai impactar a vida das pessoas, porque tem muita gente, irmãos, que não sabe mais o que fazer, não sabe mais onde procurar, não sabe mais o que ler, o que buscar na internet para acalmar a inquietação do coração e não encontra paz. O vazio continua. Então, irmãos, conte com Jesus, fale de Jesus. Deixa o mundo saber
o que Jesus fez na sua vida. Amém? Então as pessoas precisam ouvir o que Deus tem feito. As pessoas precisam ouvir o Evangelho. Esse é um clamor bíblico, esse é um clamor do apóstolo Paulo. Como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então a igreja é para isso, é para falar, é para pregar, é para anunciar os grandes feitos de Deus. Amém? Foi o primeiro verbo ouvir, qual é o segundo? Ir, vocês estão muito bem. Ir. Versículo 1 ainda então. A rainha de Sabá, ouvindo a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Ela ouviu e ela foi. Vamos pensar no ir ou no vir. Ela ouviu o que Deus fez a Salomão. Ela ouviu o que Deus fez ao reino de Israel e foi a Jerusalém para provar se era assim mesmo. Ela tinha curiosidades, como diz o Gelson. Ela tinha dúvidas no coração. Ela tinha inquietações. E ela tomou essa decisão, queridos, que mudou a vida dela. Ela foi ao lugar certo. Ela foi a pessoa certa. Isso parece muito simples para nós. Mas lembrando de onde ela morava e de onde o rei Salomão morava, a gente começa a perceber que ela venceu, irmãos, toda a dificuldade. Poderia ser cansativo, mas isso não impediu ela de ir. Ia gastar com a viagem, não faz mal. Ia gastar com presentes, não importa. Ela venceu, irmãos, todas as dificuldades e fez uma viagem enorme naqueles dias. Não quis saber se era longe, se era cansativo. E aqui eu quero chegar, irmãos, quando a gente ouve o que Deus está fazendo, isso inspira fé. Sabe, irmãos, o mundo inventa tanta mentira e faz como se fosse verdade, e as pessoas acreditam. Tem tanto engano nesse mundo sendo vendido como verdade, queridos, e as pessoas estão enganadas, e nós temos a verdade, que é Cristo Jesus, que é conhecer o Evangelho, as respostas que as pessoas têm tantas dúvidas em seu coração, a igreja tem a resposta. As pessoas estão vindo e provando que o Senhor é bom. Há um salmo que diz: ó, provai e vede que o Senhor, ela veio de longe para provar o Salomão com perguntas difíceis, com enigmas. E, queridos, as pessoas às vezes ouvem falar a respeito de Cristo, ouvem falar do que Deus está fazendo, transformando vidas, ouvem falar da igreja, mas elas não acreditam de todo o coração, né? Elas vêm num culto para ver se é bem assim mesmo. E quando elas vêm, elas olham como nós nos relacionamos, como nós tratamos uns aos outros, se nós somos honestos na cidade, se nós pagamos nossas contas, se nós falamos palavrão, se temos como nós nos relacionamos, como nós falamos, tudo que nós fazemos, elas olham. Para ver se é bem assim mesmo. Pense em você. Por que você está aqui hoje? Você não veio porque o prédio é bonito. Tem prédio muito mais bonito na cidade, né? Você não veio porque a música é boa. Tem muita música boa. Lá no teatro, lá tem muitos lugares, né? Você não veio por causa do pastor. Sabe por que você veio? Por causa da palavra, por causa da verdade, por causa de Cristo Jesus, porque Deus te atrai a esse lugar. Amém? Não que esteja aqui, está na sua vida, no seu dia a dia, no teu quarto em secreto, mas quando a igreja se reúne, Deus se manifesta. E é isso que faz diferença, irmãos. Diz que não é encontro social, não é encontro de um clube, é encontro da igreja de Cristo. E quando há um ou mais reunidos, o Senhor está entre nós, há uma promessa. Então você pode não ver, mas Cristo está aqui pelo Espírito Santo. E é isso que faz diferença. E isso nos atrai, isso atrai pessoas. Jesus está, a gente vem, a gente não sai só mais animado, a gente sai entusiasmado. E sabe o que é a palavra entusiasmado? É em Teos, é em Deus. Não é uma emoção, é algo espiritual. A presença do Senhor atrai. E estamos provando aqui da bondade de Deus. Tem gente que queria estar aqui e não está.
O Laír e a Brenda vão ser batizados domingo que vem aqui, no hospital hoje. Se não estaria aqui com a gente. Tem mais gente que vai ser batizada. A igreja tem resposta às reais necessidades das pessoas, irmãos. Versículo 2. A rainha chega em Jerusalém cheia de dúvidas. E como mulher, as mulheres têm um coração muito bonito, né? Ela é direta. Ela já vai falando. Ela tinha inquietações que no reino dela os sábios não tinham respostas. E ela veio de longe então, buscando resposta. Ela sentia que faltava algo. Claro que tinham questões de governo do seu reino, mas quantas inquietações havia no coração dela? Porque eu mesmo sendo rainha, não me sinto feliz? Porque eu mesmo sendo tão poderosa, morando num palácio, tendo tantos servos, tantos criados, tanta riqueza, por que eu não me sinto feliz? Por que eu sinto que ainda falta algo? Por que eu não consigo entender? Por que a minha vida não tem sentido? Eu preciso de respostas. E para cada angústia dela, Salomão tinha uma resposta de Deus, uma palavra do alto, que vinha de encontro ao coração dela. E por que vocês acham que Deus usava a boca de Salomão, queridos? Por quê? Me digam, sem medo de errar. Ela não saiu com dúvida dali. Por que você acha que Deus usava a boca de Salomão? Pode responder. A dor ele falou primeiro porque ele pediu sabedoria. Foi a oração dele quando o templo foi inaugurado, não é? Muito bom, desse motivo. O que mais? Porque ele buscava a Deus. Por que mais Deus usava a boca dele? Porque ele obedecia. Muito bom. Mais uma. Ele era fiel. Tinha credibilidade. Mas Deus usava a boca de Salomão para aquela mulher, porque Deus queria salvar aquela mulher. Deus amou aquela mulher. Deus estava interessado na vida dela. Ela não saiu dali com nenhuma dúvida em seu coração. Em tudo ela encontrou resposta. Ela veio de tão longe. E quais são as perguntas, irmãos, que por toda a eternidade rondam o ser humano? Quem sou? De onde vim? Para onde eu vou? Qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Será que a vida é só isso? Nascer, crescer, se reproduzir e morrer? São questões que todo mundo busca entender. O que eu estou fazendo aqui? Ela tinha essas dúvidas também. E ela perguntou a quem tinha as respostas de Deus. As pessoas, irmãos, não conhecem pessoalmente a Deus. E as pessoas que não conhecem pessoalmente a Deus vivem cansadas, vivem confusas, vivem desorientadas, vivem procurando alívio, sabe o que, irmãos? Em mensagens bonitas, em canções, em romances, entretenimento, lazer. Enche a vida com uma porção de coisas para tentar encontrar um pouco de alívio, de felicidade. Qualquer coisa que prometa alívio, às vezes até drogas, uma noitada, um motel, bebidas, o sucesso na carreira profissional, um salário top. E cada vez se sentem mais vazios. O que as pessoas precisam, irmãos, é viver a simplicidade do Evangelho. Amém, irmãos? A simplicidade do Evangelho. Lembra da nossa ênfase no ano passado? A simplicidade do Evangelho. Sabe, irmãos, que nos Estados Unidos já está mudando, fizeram uma pesquisa e mostrou que a maioria das pessoas não quer mais saber daquelas paredes preta, como que a igreja deve ser, as pessoas estão querendo a igreja com cara de igreja. Não é bom isso, irmãos? A Dori falou, nós nem entramos nessa moda. Que bom, né?
Querido, sabe aquele negócio das igrejas, tudo com luz apagada, todo mundo de luz colorida, gelo seco, fumaça? Fizeram uma pesquisa ampla nos Estados Unidos. Como as pessoas gostariam que a igreja fosse? As pessoas estão querendo a igreja com cara de igreja. Estão cansadas desse modelo de show, de casa de show. Já passou, está passando. Não sei quanto tempo vai refletir isso no Brasil, mas vai chegar lá. Glória a Deus por isso, amém? Evangelho é vida cristã, é vida no Espírito Santo, é simplicidade. Então, versículo 3, Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada era difícil demais para o rei explicar. Então, irmão, compartilhe sua fé, amém? Ela sabia o que era ter riqueza, ela sabia o que era ter amores, beleza, mas nada disso a preenchia. Faltava alguma coisa para ser feliz. Quem sabe? O coração de alguém aqui está cheio de dúvidas. E falta essa paz. Agora, essa paz, essa alegria, essa felicidade não depende de pessoas amadas, não depende de bens, não depende de um corpo perfeito, não depende da saúde. A igreja tem as respostas, porque as respostas estão na palavra de Deus. Quem vem a Cristo Jesus, lembra que o verbo era ir, ouvir, né? Quem vem a Cristo Jesus encontra perdão, encontra salvação, encontra sentido para a vida, justiça, perdão, alegria, paz. A resposta para todas as perguntas, a única resposta é Cristo Jesus. Ele é a resposta, Ele é a verdade. As pessoas precisam ouvir, precisam ir e precisam ver. Muito bem. Ouvir, ir e ver. Verso 4 a 7. Depois de responder a tudo que ela queria saber, eu não sei quantas perguntas eram, mas mulher, negócio de detalhes, né? Então, imagina, a conversa foi longa. Mas, depois que ela teve todas as respostas, né? O rei mostrou o que todas as mulheres gostam de ver. Os detalhes da casa, da mesa, do reino, e até, queridos, do holocausto, até da casa do Senhor, até do templo. Ele levou ela para mostrar os sacrifícios que eram oferecidos ao Senhor. E ela viu isso. Pensa, irmãos, que ela vem do lugar distante, onde Israel acontecia o holocausto dos cordeiros, a ovelhinha, o cordeirinho que era imolado. Ela viu isso, ela viu Salomão fazendo isso, prestando adoração ao Senhor. Ela viu o cordeiro sendo imolado, ela viu o sangue sendo derramado por um israelita pecador. Ela viu que em vez do pecador ter que pagar pela culpa do seu pecado, um cordeiro teve que fazer isso, ser morto. Ela viu o sangue, ela entendeu a mensagem. O versículo 5 traduz que ela ficou, como diz a sua versão? Diga aí a sua versão, diz o versículo 5, ela ficou admirada. O que é outra? Impressionada. Tem mais alguma versão? Admirada, impressionada? Sem fôlego. Outro lá. Boca aberta. Ninguém está xingando ninguém, tá, gente? Mais alguma versão? Veja só, irmãos, ela ficou fora de si, ficou impressionada, admirada, de boca aberta, sem fôlego. Já aconteceu de você, assim por alguém, talvez apaixonado, né? Já ficou assim, sem ar, de boca aberta, né? Impressionado, uau, admirado, né? Ela ficou assim, já aconteceu com você, de ficar assim, respira, respira, respira. Você ficou, né? Então, essa maneira ela ficou tão maravilhada, ela ficou tão impressionada, era muito além, mas muito superior a tudo que ela imaginava. Ela ficou fora de si, ficou de boca aberta, ficou sem ar, perdeu o fôlego. Estou pensando nisso que a gente cantou hoje aqui, sabe? Eu acho que
que as canções hoje foram muito a ver com o que o Espírito Santo está falando, mas falava em um momento que sobre quando, como anseio aquele dia em que verei a face do meu amado. Lembra que a gente cantou isso? Eu acho que vai ser algo assim, entendeu? Não vai mais precisar para respirar, porque a gente já vai estar na glória, mas é uma coisa assim, uau, é muito mais do que eu imaginava. É algo de deixar de fora de si mesmo, não é? Sansão e seu reinado, Sansão não, Salomão. Salomão e seu reinado fizeram isso com a rainha. Salomão recebeu a visita e Salomão não deixou de ir à casa do Senhor. O que ele fez? Ele levou a visita junto. Achei engraçado isso, porque tem gente que eu pergunto, oh, irmão, não te vi no culto hoje, o que aconteceu? Eu recebi visita. Irmão, não, tá tudo bem, tá doente? Não, eu recebi visita, ele não foi no culto, né? O que Salomão fez? Levou a visita junto no culto. Olha que coisa maravilhosa. E o que aconteceu? Porque ele levou a visita no culto, a visita viu o sacrifício do cordeiro. E o que ela viu, irmãos? Sabe o que ela viu? Ela viu o homem mais poderoso do mundo da época, o homem mais rico do mundo da época, o rei mais poderoso prostrar-se e ajoelhar-se diante do Senhor. Ela viu o homem mais poderoso adorando a um Deus que não se consegue enxergar. É isso que ela viu. E é isso, irmãos. Sabe, vem uma visita, traz a pessoa junto para a igreja, para o culto, para a pessoa conhecer a Cristo, conhecer esse Deus. Ela vê você adorando ao Senhor, ela vê que Deus é prioridade na sua vida, que você ama Jesus e que isso é prioridade, isso é inegociável para você. Talvez ela vendo o seu amor por Jesus, ela venha amar Jesus também, venha aprender e a conhecer esse Deus. Mas hoje tem incrédulo tirando o crédulo da igreja. Ela descobriu, sabe o que, irmãos? Indo no templo, vendo aqueles sacrifícios. Ela descobriu, irmãos, que a fé em Deus era a razão de tudo isso. Caiu a ficha. A dúvida final. Tudo o que ela ouviu, todas as dúvidas, ela descobriu que a fé em Deus era a razão de Salomão ter tanta fama, tanta sabedoria do alto, que o reino de Israel era governado daquela maneira com tanta justiça. Cara, o pai dele, Davi, foi um homem de guerra, de muito sangue, não pôde nem construir o templo por causa disso. Mas Salomão não foi homem de guerra, não derramou sangue. E ele teve o reino unido, depois o filho dele dividiu o reino, mas ele reinou sobre Israel quando Israel era uma nação. Não existia reino do norte, reino do sul. Era uma unidade só. Ele foi o rei mais rico, mais poderoso, um tempo de paz. Ela ficou maravilhada com isso e percebeu que isso não era porque um homem era muito inteligente por si só, mas que era um Deus que abençoava aquele homem para que fosse assim. E o reino e o povo era abençoado. Sabe o que ela viu, irmãos? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É isso que ela descobriu. É isso que ela descobriu. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ela descobriu que a fé em Deus era a razão de tudo aquilo. Desse reino ser tão abençoado, desse rei ser tão sábio. A resposta estava na casa do Senhor. Ela olhou e ficou de boca aberta. Não, Angel? Ficou impressionada, ficou admirada, ficou sem fôlego, ficou fora de si. É isso! Finalmente, agora eu sei o que é. É Deus. É esse Deus. Existia tantos povos, irmãos, politeístas, adoravam a tantos deuses, mas agora ela ouviu do Deus de Israel, Yahvé. O Deus dos cristãos hoje. O único Deus, o Criador do céu e da terra. Ela ficou maravilhosa. É esse Deus. O que mais ela viu? Ela viu e ela falou: felizes os teus servos. Você já percebeu que pessoas felizes chamam a atenção? Chamam a atenção e atraem, não é? Quem gosta de ir no velório? Ninguém gosta de vai, porque é importante, né? Pessoa amada. Quem gosta de ir em casamento? É aniversário, né? Então todo mundo, irmãos, gosta de pessoas felizes. E é por isso, irmãos, que a igreja, nós passamos por lutas e aflições, como todo mundo passa,
Mas a igreja é o povo mais feliz da terra. Sabia disso? A igreja é o povo mais feliz da terra. Por quê? Porque tem Deus. Porque nunca está sozinho. Porque tem o Espírito Santo. Tem a palavra de Deus que orienta. Tem consolo na dor. Tem onde chorar. Tem irmãos em Cristo, irmãs, pessoas que estão encorajando, que estão junto, ajudando nas dificuldades. Quanta gente está sozinha, irmãos? Quem aqui nunca foi ajudado? Quem nunca foi ajudado? Nós vamos ajudar até com alimento no início do nosso casamento, né? Tanta ajuda, irmãos, tantos testemunhos de pessoas que nos ajudaram. E que a gente também ajudou, mas não vem ao caso falar. Mas a igreja é isso. E por isso nós somos felizes. Porque mesmo a meio a lágrimas, nosso coração tem paz. Tem esperança, vai melhorar, está doendo agora, mas Deus está comigo, eu vou sair dessa, Deus vai prover, a gente vai vencer, vai dar certo. Isso é maravilhoso. Amém? Então ela ficou impressionada com isso, em ver o povo de Deus, em ver os servos do rei, o quanto eles eram felizes. E, irmãos, eu penso na igreja, o quanto nós precisamos também receber bem as pessoas. Sabe, irmãos, antes do pastor pregar, as pessoas que vêm já decidem se vão voltar na igreja ou não. Sabia disso? Antes do pastor trazer uma mensagem, as pessoas que nos visitam pela primeira vez já decidem, eu vou voltar para essa igreja ou não. Tem pessoas que vêm ao culto, depois eu vou conversar com elas, né? Vocês acham que elas dizem assim, pastor, que palavra, que mensagem, né? Às vezes acontece isso, né? Mas sabe o que mais elas falam? Como eu fui bem recebido. Sabe, a pessoa que eu nem conheço veio e me apertou minha mão, disse, senta aqui, de onde você é? Começou a conversar comigo, recebi um abraço. Sabe, essas coisas que mais marcam as pessoas. Aquela mulher de um país distante foi tão bem recebida por Salomão. Toda a sua comitiva, né? Mas como nós recebemos as pessoas? Eu quero acreditar que recebemos bem, amém? Eu vejo nossa igreja como uma igreja acolhedora, que recebe bem as pessoas, e precisa ser assim, irmãos, não importa, irmãos, a aparência das pessoas, elas têm que ser bem recebidas, não importa a classe social, irmãos, se é rico ou se é pobre, tem que ser bem recebido, da mesmo jeito, amém? Com amor, não importa o que fizeram no passado, irmãos, não importa, elas merecem ser ajudadas e amadas. Esse é o papel da igreja, receber bem as pessoas. Todo mundo gosta de ser bem recebido. Então convide pessoas. E se essa pessoa vier, senta com ela. Senta junto. Explica o que está acontecendo. Se a pessoa é meio perdida, né? Percebe que a pessoa não sabe onde é que é o banheiro, não sabe onde é que tem água, onde vai as crianças. Sabe, ajuda a pessoa, explica. Aquela experiência pessoal foi inesquecível. Versículo 7. Ela diz, eu não acreditava no que diziam. Até que eu cheguei aqui e vi com os próprios olhos. E ela fala, aliás, não tinham me contado nem a metade. Se fosse, ela já estava impressionada que se fosse a metade daquilo que ela viu. Mas era muito além. Era mais do que o dobro. Era muito mais. Deus era a razão de tudo, é isso que ela descobriu. E impressionada ela diz, verso 8, como deve ser feliz o seu povo, que privilégio para os seus oficiais estarem em sua presença todos os dias, ouvindo a sua sabedoria. Eu fiquei pensando, será que ela estava com inveja dos servos de Salomão? A rainha parece estar com inveja dos empregados do rei. Talvez ela tenha pensado, eu acho que eu seria mais feliz aqui sendo serva desse rei do que sendo rainha lá em Sabá.
De fato, agora eu sei porque você é abençoado. Você é abençoado porque Deus é uma verdade na tua vida. É isso que ela descobriu. Essa é a razão. Agora eu sei porque você é feliz. Porque você é abençoado. Porque o teu povo é abençoado. Porque Deus é verdade. E o último verbo qual que era? Isso fica difícil. Ouvir, vir, ver e converter. Muito bom. É isso aí. Versículo 9. Louvado seja o Salomão. Não. Adorado seja o Salomão. Glórias ao rei Salomão. Não. O que está ali? Louvado seja o Senhor, o seu Deus que se agradou de ti e o colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor por Israel, ele o fez rei para governar com justiça e retidão. As palavras de admiração dela não são por Salomão agora, mas por Deus, de louvor a Deus. Ela passou de uma pessoa que ouviu falar de Deus, talvez até uma pessoa cética, agora uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa que acredita em Deus, uma pessoa totalmente deslumbrada com esse Deus e dando louvores a Deus. Deus ama muito esse povo, essa é a conclusão dela. Para dar um rei assim para esse povo. E ela destaca a razão dessa felicidade. A de ser servo do rei, ouvir a sabedoria do rei. E agora sabe, de novo, ser servo do rei, estar diante do rei e ouvir a sabedoria do rei. Está vendo onde é que está a felicidade? Ela entendeu, ela destacou. Ser servo do rei, estar diante do rei, ouvir a sabedoria do rei. Pensa no rei Jesus. Você vai descobrir onde é que está a felicidade. Salomão não pediu nada, mas agora veja o fruto de um coração transformado. 10, verso 10, diz que ela presenteou com 4.200 quilos de ouro. Nem fiz aqui, nem fui na bolsa de valores lá ver quanto está o ouro, quanto está isso, mas vezes 4.200, não tem nem ideia de que valor é isso, mas deve ser muita coisa. Oi? 3. Eu não vou nem tentar, porque eu não tenho descalculia, mas eu na matemática é uma vergonha, né? sempre passei com a média 7, então não vou nem tentar fazer cálculo aqui, né? Mas é muita coisa. E ela deu em ouro, de presente. Ela era uma rainha rica, é um reino poderoso. De uma terra distante, ela trouxe presentes ao rei, ouro, especiarias. Isso lembra alguma cena do Novo Testamento? Quem lembra? Natal está aí. Os magos, reis distantes vieram, trouxendo ouro, incenso, mirra, presentes ao rei Jesus. Essa generosidade, irmãos, dessa rainha, é uma evidência de uma conversão de coração, sabe por quê? Porque não há nada neste mundo que o coração do homem se apegue mais do que ao ouro, do que ao dinheiro. O Deus desse mundo, o Mamon. E ela foi generosa. Isso mostra um coração transformado, um coração mudado. Veja o que aconteceu, verso 13. Agora Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu, além dos presentes costumeiros que ele já havia entregado com generosidade. Ou seja, era ética, está o rei levar um presente, ganhar presente, isso era tipo moeda de troca. Mas aqui, além dos presentes costumeiros que ele já havia entregado, ele deu mais presentes. Então ela e sua comitiva regressaram para sua terra. Pense nesse encontro. Como essa mulher voltou transformada, como voltou diferente. No encontro, ela recebeu muito mais do que esperava.
voltou para o seu país com mais riqueza do que veio a Israel. A rainha de Sabá podia dizer: eu ouvi, eu vim, eu vi, eu ofertei, eu recebi. E ela voltou para casa como uma nova pessoa. Ela não conheceu apenas o rei mais sábio, mas encontrou a verdadeira sabedoria, o verdadeiro Deus. A igreja é o lugar onde as pessoas recebem mais do que precisam. Se as pessoas vêm com culpa, com medo, elas encontram perdão, encontram paz. Se vêm com a alma cansada e desanimada, encontram consolo, encontram encorajamento. Se vêm carente, encontram comunhão. Se vêm para ouvir, encontram o som do céu. Se vem perdido, encontra sentido para a vida. Se vem buscar uma bênção temporária, recebe uma bênção eterna. Você não sabe o que fazer? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Vamos ficar em pé? Mateus capítulo 12, versículo 42, Jesus citou essa mulher dizendo: a rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Aquele que é maior que Salomão é Jesus. Ele está aqui, amém? Você já ouviu? Você já veio? Você já viu o que Deus está fazendo? Já se entregou a Ele? Oferte sua vida a Ele e receba a vida dEle. A rainha entregou e recebeu. Dai, dar-se-vos boa medida, sacudida, transbordante, generosa. Com Deus é assim. Deus não quer nosso ouro, Deus não quer nossa prata, nossos bens. Aliás, a misericórdia dele que a gente tem, é Ele que nos deu. Nós reconhecendo ou não, Deus quer o nosso coração, porque Deus sabe que o dia que o nosso coração for dele, tudo é dele, tudo é serviço dele. Agora oferte sua vida a Ele e receba a vida dele. Isso não tem valor, irmãos. A vida, às vezes eu olho assim: meu Deus, como Deus é bom. Eu não mereço. Eu não mereço a bondade, a graça, o perdão, a vida eterna, a eternidade. Jesus é maior do que Salomão. A rainha de Sabá cruzou um deserto. Nós estamos peregrinando nesse mundo, nessa vida, atravessando desertos de provações, com tentações, com perigos, com ameaças, em direção não a Jerusalém, mas a Nova Jerusalém. As profecias estão se cumprindo. Em breve o próprio Cristo se assentará no trono da Nova Jerusalém. A Bíblia fala desse reino de 1000 anos, onde o próprio Cristo reinará, onde o mal será totalmente impedido, o diabo será aprisionado, os reis da terra, o conhecimento do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. Reis, povos virão e servirão ao Senhor. A sabedoria de Cristo Jesus demonstrada no mundo refeito, sem pecado, uma nova cidade, superior a tudo que já vimos. Se você acha que tem coisas lindas nesse mundo, não se apegue. Há algo muito superior. Anjos cantando, homens louvando, veremos as cicatrizes do Cordeiro ressurreto.
nos recebendo de braços abertos. Eu suspeito que, assim como a rainha de Sabá, nós vamos ficar sem fôlego. Quero encerrar apenas dizendo que Jesus está nesse lugar. E Ele conhece as inquietações do nosso coração, as ansiedades, as preocupações, os medos, as dúvidas, as incertezas. O que fazer com tudo isso? Entrega para Ele, abre teu coração. Tem coisas que ninguém vai poder fazer por ti, que só Deus pode. Como você vai voltar para casa hoje? A rainha de Sabá tomou uma atitude que transformou a vida dela. Ela voltou para casa crendo em Deus. Você vai voltar para casa, o culto já está quase terminando. Mas você vai voltar crendo em Deus? Você vai voltar louvando a esse Deus? Encontre o favor do Rei dos Reis. Entregue sua vida a Cristo. A rainha aproveitou o privilégio de estar na presença do rei Salomão. Eu convido você, cada um aqui, a se achegar à presença do Rei dos Reis, o Rei de todo o universo, de toda a criação, o Rei Jesus. Abra o coração, entregue Ele a sua vida, suas dúvidas, alimente-se da palavra de Deus, a palavra é a verdade. Receba as riquezas espirituais que só Ele tem para a sua vida. Amém? O maior interessado naquela rainha era o próprio Deus. O mais interessado em você é o próprio Deus. Ainda que haja pessoas que amem você e amem muito, mas ninguém ama você como Deus ama, como Jesus ama. Ele te trouxe a vida. Ele tem um propósito para você. E não terminou ainda. Há mais. Amém? Você consegue se deslumbrar com esse Deus? Você consegue se maravilhar com esse Deus? Você consegue se emocionar com esse Deus ou você é uma pedra? Você consegue ouvir esse Deus? Você consegue se alimentar dessa palavra? Fortaleça-se no Senhor, amém? Vamos orar? Dori, quer orar com a gente aqui? Vem cá. Vamos orar juntos, queridos, por essa palavra.